Atração física pode durar uma noite. A atração intelectual pode durar vários anos. O respeito nunca pode ser menor do que o amor. Você precisa gostar de ficar sozinho para gostar de ficar com alguém. Se você não tem nada a perder, você pode tudo. As pessoas mais relapsas se valem do romantismo para disfarçar a sua precariedade. Oi, gente! Restam muitas dúvidas depois desse episódio com o queridíssimo Fabrício Carpinejar, de quem eu sou muito fã. Queria começar perguntando para o Fabrício, que adora dizer que queria começar também, para ficar nesse flow. O que mais te tocou nessa conversa? O que abriu assim uma caixinha do tipo, nossa, nunca parei para pensar nisso? Eu acho que o que ele traz de você começar pelo ruim para depois chegar no bom, eu acho que é bem diferente do que a gente aprende, né? Eu acho que a gente nem aprende, né? Assim, a gente vai meio mas eu acho que manada. quando eu digo aprende, é um pouco do que trazem, tudo né? se constrói ao redor, né? É sempre essa coisa do me apaixonei, a vida tá incrível e como que eu mantenho a vida incrível o tempo inteiro. Eu acho que o que ele fala é o contrário. Começa pelo ruim, vai entender tudo e aí o bom vai vir naturalmente. Mas você acha que dá pra fazer isso na prática? Eu acho que dá pra fazer tudo na prática. Eu sou positivo, eu acho que dá pra fazer tudo na prática. E eu acho que tem uma coisa que se não tá funcionando do jeito que você tá fazendo, às vezes é experimentar essa forma. Esse né? é um bom pensamento, porque a gente é muito acostumado, eu acho, a ligar sentimento à pura emoção e zero razão, né? E eu acho que o que ele trouxe é isso. Não, gente, primeiro vamos pensar se essa pessoa tem algo que realmente vai te fazer continuar ali encantada por ela a longo prazo, não só que você acha bonito, etc e tal. Eu acho que a gente falou um pouco, né, também de quais sentimentos ruins valiam a pena viver na vida. E eu acho que isso conversa também, né, com esse lugar, assim, porque parece que quando você fala de amor ou quando você fala de cura, que era o tema da conversa, é só sobre o positivo, né? Mas o negativo também faz parte do processo de cura e também faz parte do amor. Então eu acho que ele integra isso muito bem, porque ele deixa essas duas coisas num lugar de normalidade. A gente precisa da dor do outro para curar da sua. A gente precisa entender que não estamos sofrendo sozinhos. Significa que você tem um mapa para sair dali. No fundo do poço sempre tem uma mola. Eu também fiquei impactada com a fala dele sobre intimidade, que a gente tem a sensação que é íntimo de algumas pessoas e no fundo a gente não é, porque intimidade mesmo pro Carpinejar seria quase um estado de telepatia. Você já teve esse grau de intimidade com alguém? Eu acho que a minha resposta nele até me perguntou se eu já tinha vivido isso. Eu vivi isso mais no âmbito da amizade e da dinâmica familiar, mas eu tive uma namorada que o pai era muito investigativo sobre o que fazia as relações darem certo. E era um cara, um grande estudioso, e o estudo dele era exatamente o tema que o Fabrício falou, assim. O que faz as relações, as boas relações durarem ou se tornarem boas é a intimidade, que é diferente de individualidade, que é um tema que ele também falou de uma certa forma, mais sutil, porque às vezes eu acho que a gente confunde você manter a sua individualidade com você dar intimidade para a pessoa, né? E a gente falou um pouco disso antes, né? Como que eu tô num relacionamento, me mantenho em mim e ao mesmo tempo abro espaço a participar do outro. Então eu acho que o lugar da intimidade é sem dúvida nenhuma um lugar de investigação que merece, no mínimo, botar um pouco de energia. A gente pensa que conhece quem a gente conhece. Quando a gente tem realmente intimidade com alguém, você não tem noção do que somos capazes. Você entra num terreno da telepatia, da sintonia. Você pode sentir o que o outro sente estando em cidades diferentes. É uma conexão funda. Não tem como desligar o embaralhamento, o Wi-Fi. Só vou abrir um parênteses aqui, porque dos anos aqui, acho que a gente se conhece há uns 2 anos, Fá. Ele teve sogros maravilhosos. Eu não sei se os relacionamentos foram tão bons, mas agora já é o segundo que ele fala, que parece ser muito legal. Então, pelo menos... Mas acho que elas seguiam os frutos, bom assim. sinal. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Tá vendo? nenhuma. Isso pode ser um racional. Como são seus pais, como são seus amigos, né? Como que você enxerga o mundo, porque é um pouco isso. Sem dúvida. Eu acho que esse é um lugar de privilégio, né? Que
que é você de fato conseguir, né, tá num ambiente, ou tá numa família, ou tá num espaço que te traz boas conversas, de uma certa forma. Então, sem dúvida. E acho que, obviamente, não é porque você sabe o que você faz, mas pelo menos você tem a inspiração acontecendo. Acho que é um pouco da nossa ideia aqui, né? Pelo menos vai atrás. Né? Curiosidade, eu acho que não mata o gato. Não. Como é que é? Mata o gato? Mata o rato? Curiosidade de mata o gato. Mata isso. o gato? A gente teve um episódio acho que temporada não mata. passada, eu sei que internet não tem passado, gente, mas assim, quem quiser voltar, João Batista Júnior falou um pouco sobre isso num episódio Total. que é muito legal, que é tipo, é melhor ser curioso e morrer como gato do que viver na vida sem se questionar sobre nada. E o Gorgulho também fala, né? Que quando Também. que ele entendeu que a esposa dele era a mulher da vida dele, quando eles viajaram, lembra disso? Ficaram 7 horas num carro e durante 4 horas eles não falaram uma palavra e o silêncio não incomodou. Que ele falou de o novo Fabrício falou carpinejar, muito sobre isso, né? Que também é uma ideia de relacionamento perfeito, assim, você sustentar o silêncio, que é difícil, né? É bem A gente difícil. acha que tem que sempre performar pro outro e às vezes o outro só quer silêncio. Então, assim, talvez um pouco menos de performance e um pouco mais de silêncio. O amor também é uma coreografia de silêncio. Não basta encontrar alguém que saiba conversar, saiba trocar ideias. Você precisa encontrar alguém que também saiba não fazer nada ao seu lado. E essa inversão da lógica que ele propôs pra gente, de que na verdade o início do relacionamento não é tanto sobre a paixão perfeita, né? Ou tipo assim, estou só apaixonado, vou só viver a torre da paixão, e na verdade é onde você tem que escancarar entranhas, né? Meio que cavar aquele passado que só se revela depois, se revelar logo no princípio do relacionamento. Eu achei isso bem interessante, assim. Quebra todos os paradigmas, né? Todos os conceitos, os preconceitos que a gente tem em relação aos mitos românticos, ao que a gente escuta na sociedade. Isso é bem interessante esse olhar, não sei o que você pegou pro Fabrício, vocês já passa a vivenciaram, já acham que isso faz sentido para vocês atualmente? Eu acho que faz super sentido. E o que eu achei curioso que ele falou é que quando você tá no ruim, né, você tende a abrir mais janelas ruins. Né, que ele falou um pouco dessa coisa da discussão, do momento em que, né, que ele falou que é como sangue, né, que se você deixar muito tempo vai virar uma marca e aquilo ali pra talvez não esfriar, vire deu uma questão ali, um problema, já resolve na hora, né? Exato, assim, mas fica... conseguir ficar nesse lugar de investigação do ruim é um pouco também não transformar uma situação que faz parte desse momento que talvez é onde exatamente vai te levar para um lugar, né, desse lugar da paixão que a gente estava invertendo, de uma forma que seja possível, né? Porque acho que também acontece de, primeira discussãozinha, a primeira coisa que me incomodou, aí então me incomodou isso, aquilo, e aí vai indo para um lugar de distância. Não, e às vezes você nem fala, né? Você só termina. Você evita. Eu vou evitar. Se você carrega uma plaqueta em obras, como deveria ser, você pode errar e logo se corrigir. Você não vai deixar o erro esfriar muito. Erro é como sangue. Tem que ser quente. Esfriando, não tem como tirar depois. Acho que tem um lugar, respondendo ao nosso diretor, a ideia do amor romântico é uma ideia muito do século XIX, né, dos livros. A gente também já conversou sobre isso aqui no Capital. Liana e falou acho que disso. Antes disso, os casamentos eram completamente negociações, um business, né? E aí eu acho que as famílias viam todas essas credenciais muito racionais. Será que esse cara vai ser bom para minha filha? E a gente descobriu que podia gostar e se apaixonar por quem a gente quisesse, e talvez a gente tenha desaprendido alguma coisa ali que poderíamos ter trazido. E talvez resgatar um pouco desse racional, sem ser uma negociação, embora o Carpinejar tenha falado que era quase um concurso pro Itamaraty, que também deu um nó assim na minha cabeça. Mas acho que é tentar encontrar esse meio termo, né, entre o encanto e a razão. Ele falou isso, né? O amor é racional. Falou. Ele falou exatamente com essa palavra e depois ele riu. Então eu não sei se ele quis armar uma arapuca ou se de fato é assim mesmo. Mas a paixão, ela é meio que uma lua de mel, né? Você tá achando que tá tudo colorido. Não, tá errado. É concurso público. É Itamaraty, é Rio Branco. Você tem que entender que seu coração é um concurso, o mais exigente do mundo. Você não vai deixar ninguém entrar na sua casa sem saber quem é. Muito menos pode permitir que entre em seu coração sem saber quem é. Olhando pelo que ele traz desse lugar ruim para chegar no Nirvana, usando a palavra que ele trouxe,
Me parece que é de fato mais racional mesmo. Porque é uma construção, né? Ele usou essa palavra também, que é isso, né? O relacionamento se constrói no dia a dia, né? Porque a paixão, 6 meses, acabou, né? Às vezes você tem que lidar com aquele ser humano, que daí você começa a conhecer e você fala, putz... E talvez esse lugar da paixão seja a mola que ele falou, né? Que às vezes é necessária. Então, às vezes você precisa dessa magia para poder depois entrar no ruim e depois entender o que é o amor, né? É que eu acho que essas fases, elas não são... não é linear, eu acho, Exato. né? Um processo, acho que vai tudo meio misturando. Tem uma fala dele que é muito bonita, que é sobre a mãe, quando você perguntou sobre o maior ato de amor. Ser alfabetizado para minha mãe. Quando a escola me convidou para desistir, que eu não teria condições para aprender a ler e a escrever, a minha mãe assumiu essa tarefa. Disse para a escola que desse uma segunda chance e ela me ensinou a ler e escrever em casa. Queria saber se você já teve algum grande ato de amor, assim, se você já proporcionou ou já recebeu. O que me vem mais forte, eu acho que foi minha avó, que é uma pessoa que eu tinha uma relação muito, muito próxima. E ela teve uma morte super rápida, faleceu em uma semana. E eu levei no hospital, né? Eu já morava em São Paulo, então eu deixei ela no hospital e falei, vó, eu volto para São Paulo e no final de semana eu venho te ver. E daí ela falou, eu te espero, mas você sabe o que está acontecendo. Eu pousei às 11, ela morreu às 11h20. Te esperou mesmo? Na noite que eu passei com ela no hospital, minha mãe falou, ela tá super agitada, tá com muita dor. Eu falei, não, deixa que eu vou dormir com ela, ela não vai sentir dor. E ela dormiu a noite inteira, no meu olhar. Ficou quietinha. Aí eu fui embora, depois minha mãe me liga. Quando você saiu, o Salvador falou, eu fiquei a noite inteira acordada, me segurando pra ele achar que eu tava dormindo. É um gesto lindo. É um gesto lindo. Sua mãe te contou depois, eu espero. Não, sim, mas eu acho que era até pra... Te trazer um pouco pro chão, né? Não, e talvez trazer o conforto dessa intimidade, muito né? bonito. Que era uma troca mútua. Acho que com isso a gente encerra esse Restam Dúvidas. Se restou dúvida pra você aí, deixa aqui nos comentários, vê qual que é o tema, enfim, o assunto que tá aí inquietando o seu coraçãozinho ou a sua cabeça pra ficar no racional, que a gente vai abordar isso nos próximos episódios. Surgiram convidados. Surgiram convidados, gente. Não esqueçam convidados, se inscrever no canal, tá aquela coisinha chata. Se inscreve no canal. Só vem.